Material digital do Estado de São Paulo. Currículo em Ação, volume 1. Exercícios resolvidos e comentados. Disciplina de Ciências 9º ano. Aula 10. Tema: Organização dos elementos químicos, classificação periódica. Páginas trabalhadas: 142, 143 e 144. Na prática, atividade 1, página 143. Complete o quadro a seguir com a massa atômica, A, e o número atômico, Z, dos isótopos do carbono. Vamos analisar a tabela e preencher a coluna da massa atômica A e a coluna de número atômico Z. O número atômico é igual ao número de prótons do elemento químico ou átomo estudado. Neste exemplo, o número atômico Z ou o número de prótons está localizado na parte inferior do elemento químico. Já a massa atômica, representada pela letra A, está localizada na parte superior do elemento químico. O número de nêutrons pode estar localizado no meio do elemento químico, ou como neste caso, não estar presente. Mas pode ser calculado. A massa do elemento químico é a somatória do número atômico, ou prótons, mais o número de nêutrons. Se precisar calcular o número de nêutrons, basta subtrair o número da massa atômica pelo número atômico Z ou prótons. Vamos ao preenchimento da tabela. Observando a tabela e apenas interpretando os isótopos do elemento químico carbono temos: coluna da massa atômica. C611, massa atômica igual a 11. C612, massa atômica igual a 12. C613, massa atômica igual a 13. C614, massa atômica igual a 14. Nesta tabelas, todos os elementos químicos ou átomos são isótopos, ou seja, apresentam o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons. Todos têm o valor de 6. Poderia também obter os resultados da massa atômica somando os números de prótons e os números de nêutrons. Pronto, tabela preenchida. Na prática, atividade 2, página 143. Considere os átomos X e Y. O átomo X possui número atômico 12 e número de massa 25, enquanto o átomo Y possui número atômico 12 e número de massa 24. Com base nessas informações, é correto afirmar que: alternativa A. X e Y são o mesmo elemento e possuem o mesmo número de nêutrons. Alternativa B. X e Y são isótopos do mesmo elemento, com Y tendo um nêutron a mais que X. Alternativa C. X e Y não são isótopos, pois possuem números de massa diferentes. Alternativa D. X e Y são isótopos do mesmo elemento, com X tendo um nêutron a mais que Y. Alternativa E. X e Y têm o mesmo número de nêutrons, portanto, são idênticos em todos os aspectos. Para melhor responder à questão, podemos desenhar os elementos químicos para melhor visualização e interpretação. X tem número atômico 12 e massa atômica 25. Podemos representar com X com 12 na parte inferior e 25 na parte superior. Vamos calcular o número de nêutrons. A fórmula química para o cálculo da massa atômica é: A é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Podemos trocar o valor de A por 25, substituindo Z por 12. E fazendo o cálculo matemático teremos 12 que está somando com N. Passo para antes do sinal de igual e mudo para o sinal negativo. Agora, N é igual a 25 menos 12. O valor de nêutrons deste elemento X é 13. Podemos colocar na representação agora o elemento X com 25 de massa atômica na parte superior, 13 de nêutrons na parte mediana e 12 na parte inferior como número atômico ou número de prótons. Seguindo os mesmos critérios para o átomo Y teremos: podemos representar Y com 12 na parte inferior e 24 na parte superior. Calculando o número de nêutrons temos: 24 é igual a 12 mais N. N igual a 24 menos 12. N igual a 12. Portanto, o número de nêutrons do átomo Y é igual a 12. Colocando na representação o elemento Y ficaria com 24 na parte superior, 12 na parte inferior e 12 na parte mediana.
Analisando os elementos químicos podemos, agora, concluir que a resposta correta está na alternativa D. X e Y são isótopos do mesmo elemento, com X tendo um nêutron a mais que Y. Vamos justificar as alternativas erradas. Alternativa A. X e Y são o mesmo elemento e possuem o mesmo número de nêutrons. A palavra nêutrons está equivocada. O certo é o mesmo número de prótons. Na alternativa B. X e Y são isótopos do mesmo elemento, com Y tendo um nêutron a mais que X. Na verdade, tem um número a menos de nêutron. Na alternativa C. X e Y não são isótopos, pois possuem números de massa diferentes. A alternativa está errada. Eles são isótopos pois possuem o mesmo número de prótons. Na alternativa E. X e Y têm o mesmo número de nêutrons, portanto, são idênticos em todos os aspectos. O número de nêutrons são diferentes. X tem 13 nêutrons e Y tem 12 nêutrons. Logo, não são idênticos. Portanto, ratificamos que a resposta correta está na alternativa D. Aprofundando, questão 1, página 141. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. O magnésio possui isótopos de números de massa iguais a 24, 25 e 26. Os isótopos do magnésio possuem números de nêutrons, respectivamente, iguais a. Dado, magnésio possui Z, número atômico ou número de prótons igual a 12. Alternativa A. 12, 13 e 14. Alternativa B. 1, 12 e 12. Alternativa C. 24, 25 e 26. Alternativa D. 16, 17 e 18. Alternativa E. 8, 8 e 8. Vamos analisar o exercício e entender qual é a alternativa correta. Vamos lá! A resposta correta está na alternativa A. 12, 13 e 14. Vamos justificar a resposta. A alternativa A está correta porque o número de nêutrons é calculado subtraindo o número de massa de cada isótopo do número atômico, Z igual a 12. Para o isótopo com número de massa 24, o número de nêutrons é 24 menos 12 que é igual a 12. Para o isótopo com número de massa 25, o número de nêutrons é 25 menos 12 que é igual a 13. E para o isótopo com número de massa 26, o número de nêutrons é 26 menos 12 que é igual a 14. Portanto, as quantidades de nêutrons são, respectivamente, 12, 13 e 14. Desta forma, a resposta correta está na alternativa A. Finalização da aula 10, páginas 142, 143 e 144. Tema: Organização dos elementos químicos. Classificação periódica. Até a próxima. Continue estudando. A busca da evolução depende de você.